Quando ele se abaixa para ver a reunião dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Ele se abaixa. A Bíblia diz que ele se abaixa até para ver o que está no céu, porque ele é grande, mas ele também abaixa para ver o que se passa na terra. E hoje é o dia que os filhos de Deus vêm se apresentar diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que maravilha. Obviamente que possível que a chuva deva ter atrapalhado algumas pessoas, de estar aqui, mas nós estamos na presença do Senhor. Amém, irmãos? Este ano vai ser um ano de bênção nas nossas vidas, não porque é apenas um ano novo, mas existe ciclo na nossa vida, e ciclo também, Deus trabalha sobre os ciclos da nossa vida. Quando a gente vê, até mesmo quando o povo saiu da terra do Egito, naquela noite quando o cordeiro foi morto, no capítulo 12 de Êxodo, quando chega no capítulo 14, Deus diz: a partir de agora é um novo tempo, é um novo ano, é um novo calendário, começa a ser contado a partir de agora. Amém? Sempre Deus fez algo maravilhoso. E se pensarmos até nisso, se fosse real que Cristo morreu, ou nasceu, neste 25, logo em seguida começando então um novo ciclo, um novo ano, um novo calendário para nós. Amém? Mas a verdade é que o calendário começa para todos nós após a morte do Senhor. Após a morte do Senhor é que de fato ele começa para nós. Embora ele começou quando ele nasceu, o nascimento, o Novo Testamento, mas é a morte de Jesus Cristo que faz novas coisas para todos nós. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Nós temos um tema, antes de entrar nesse tema e antes de falar, não vamos ser longânimo. Eu quero falar aqui também sobre essa campanha que estamos trazendo, como de paralelo com os 7 passos de primícia na presença do Senhor, onde nós entregamos o nosso melhor, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso tempo, o nosso dispor, as nossas forças para estar adorando ao Senhor. E junto com essa campanha também, nós vamos agregar aí a campanha dos alimentos, amém? Das primícias que seja física, real mesmo, literal, ou seja, alimentos não perecíveis, durante esses sete dias nós vamos trazer, amém? Eu quero para isso ter um texto no livro de Ezequiel, capítulo de número 44, versículo 30, em nome do Senhor, e logo depois nós vamos entrar no tema deste ano para a nossa vida, amém? Só vamos explicar sobre esse assunto em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O versículo de número 30 diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos, de todas espécies e de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também as primícias das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Amém? Isso era um mandamento do Senhor para o povo judeu, para o povo de Israel. Todas as 11 tribos, eles levavam a uma tribo que é a tribo dos sacerdotes, os levitas. E Deus decretou isso não só por levar para que haja mantimento ali naquela casa, mas uma forma de que Deus viesse a abençoar aquelas famílias, abençoar aquelas casas, abençoar aquelas tribos, abençoar o ano, a casa dele, a sua amassadeira, a sua despensa, abençoar o plantio que eles iriam plantar, abençoar a lavoura que eles iam fazer. Então Deus estabeleceu isso: vocês vão trazer a primícia do seu fruto, e através dessa primícia, desses primeiros frutos, é que eu vou abençoar todo o seu ano, todo o seu plantio. É através desta oferta que você vai trazer o sacerdote, que eu vou fazer a bênção repousar sobre a sua casa. Amém?
Então eu estou incluído, e nós, aqueles que desejar, aqueles que ser tocado, amém? Saiba que você está trazendo, que você faz esse propósito no seu coração e traga na certeza de que eu estou apresentando a Deus o meu ano, eu estou apresentando a Deus as minhas finanças, eu estou apresentando a Deus tudo aquilo que Ele vai conceder para mim no decorrer do ano, tudo quanto Ele vai me abençoar, nunca vai faltar na minha casa. Eu estou estabelecendo o princípio aqui da palavra de Deus, de dar ao Senhor, de trazer a primícia daquilo que eu tenho, e que Deus então vai abençoar, amém? Glória a Deus. Só que isso não será para o sacerdote, como eu já disse, será para um dos irmãos da nossa igreja, amém? Deus vai encaminhar a pessoa certa para recebê-lo, amém, irmãos? Então vocês possam estar trazendo. Às vezes eu tenho pouco, e eu sei que pode ter sim, mas é como aquela palavra, né, do profeta também. Imagina o profeta Elias chegando e dizendo para a mulher que ela preparasse para ele, né, aquele alimento, aquele bolo. Ela disse: não tem, só tem que dá para fazer um. Eu vou fazer esse um para meu filho, e nós vamos comer, depois vamos morrer, né? E ele disse: não, faça primeiro para mim. E então ela vai e faz para ele, e a Bíblia diz que quando ela volta lá, o azeite aumentou e a farinha também aumentou, e eles comeram por longos dias, amém? Aquele princípio daquele primeiro rendeu para eles o alimento para passar por aquele tempo de sequidão que estava acontecendo, por uma maldição, por uma obra ruim que estava acontecendo em Israel, amém? Um decretar-se do próprio homem de Deus, se decretou que não houvesse chuva, né, naquele tempo, e houve, o céu cerrou, né, por 3 anos e meio, não houve chuva naquele lugar, mas Deus preparou a casa daquela mulher para ela ser abençoada, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, entendido isso, vamos para Salmo de número 15, 16, o versículo 5. Louvado seja Deus. Versículo 5 do 16. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Amém? O Senhor é a minha porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Glória a Deus. A entender essa questão de porção e de herança, essa foi falado para os sacerdotes, para a tribo de Levi, quando todos eles chegaram na terra prometida, e quando começou a se separar as suas porções, cada um começou a pegar o seu pedaço de terra, a parte que Deus estabeleceu para que cada tribo ela recebesse. Mas quando chegou na tribo de Levi, então Deus disse para Moisés, depois disse também para Arão, dizendo: os sacerdotes, a tribo de Levi, os sacerdotes, eles não terão herança, eles não terão a sua porção, eles não receberão terra, eles não vão receber terra, eles não vão ter limites aqui, eles não vão ter terra, eles não vão receber. E talvez isso possa até ter trazido tristeza para eles, né? Porque essa era a alegria, nós vamos para a terra prometida, nós teremos a nossa terra. Mas quando ele chega lá, quando reparte, quando cai na parte dele, Deus disse: eles não terão parte, eles não terão a sua parte aqui, eles não terão possessão aqui. Só que Deus explica mais à frente. Deus diz: eles não terão, porque eu sou a sua herança, eu sou a sua parte, eu sou a sua possessão. Eles não terão, mas eu sou a sua possessão, eu sou a parte dele, eu sou aquilo que eles iriam receber como terra, como herança. Eu sou a herança, eu sou o bem que eles precisam. Amém?
Glória a Deus. Então, de todas as tribos, essa tribo, ela recebeu essa palavra extraordinária, esse presente, essa dádiva de Deus. Todas as outras tribos tinham herança, terra, mas essa tribo, ela tinha o próprio Deus. Ela tinha o próprio Deus. Era a única tribo que servia diretamente na face de Deus, na presença do Senhor. Era a única tribo que podia entrar-se na onde o Senhor estava, onde a presença de Deus estava. Era a única tribo que recebia a direção de Deus para falar para o resto. Era a única tribo que ouvia a voz de Deus. Era a única tribo que consultava o Senhor. Era o único que estava ligado, que tinha uma intimidade com o Senhor, que Deus falava com eles. Que eles estavam na presença do Senhor, entrava na presença do Senhor, servia a Deus na presença do Senhor. Eles tinham a parte dele e era Deus. A parte que lhe tocaram foi o Senhor, foi o Deus Todo-Poderoso. Amém? E é baseado nesta palavra que neste ano nós vamos caminhar nessa visão. Nós temos a nossa parte, a nossa possessão da nossa herança é o Senhor. Amém? Isso eu queria que ficasse na nossa mente. Sabe aquele dia que você tem algum problema, que você está enfrentando uma luta e não sabe o que você fazer? Traga esta palavra: o Senhor é a minha parte, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha possessão. Ele é a rima da minha sorte. A rima é aquilo que é um imposto, ou aquilo que é um suporte, aquilo que é auxílio, aquilo que é a certeza, aquilo que vai fazer dar certo, aquilo que vai fazer, que é a certeza que algo vai dar certo, aquele que está ao seu lado para dizer: eu sou a sua sorte, eu posso mudar, eu é que faço, eu que sou a certeza de que algo vai dar certo na sua vida. Amém? Que este ano seja assim para a nossa vida. Eu acho que a tradução extraordinária, aquela que a Maria leu: eu sou aquele que farei dar tudo certo. Eu sou o que vou fazer dar certo. Amém? Então, quando nós tivermos esse momento ruim, você lembra: o Senhor é a minha possessão, o Senhor é a minha herança. Outro bem eu não tenho, eu tenho ao Senhor, Ele é a minha parte. Se aquelas pessoas que recebeu parte, possessão ali, eles plantavam para receber o fruto, para alimentar, agora uma tribo não fazia assim. Deus o alimentava, Deus o levava para eles através das pessoas. Assim seja nós, se nós pudéssemos contar com alguém e de repente esse alguém falha, mas Deus agora, que é a minha possessão, que Ele é a minha herança, Ele vai prover na minha vida. E este ano é o que eu desejo viver, com o meu coração, com os meus olhos voltados para o Senhor, com a consciência: eu tenho a minha possessão dentro de mim, eu tenho a minha posse. Eu não tenho outro bem eu não possuo, mas eu tenho o Senhor como a minha herança. Amém? Amém. Como a minha herança. Então eu vou falar com Ele. Eu vou falar com Ele. Eu vou depositar toda a confiança nele, porque é Ele que eu tenho. É Ele que eu tenho. É Ele que pode me socorrer. É Ele que eu posso chegar e dizer: Senhor, eu não tenho outro bem. É o Senhor. Eu não tenho auxílio de outra pessoa. É o Senhor que é o meu auxílio. É o Senhor que é a certeza de que a minha vida dará certo, do que esse projeto, do que esse plano, do que aquilo que eu tenho estabelecido vai dar certo. É o Senhor que é a certeza de que eu terei vitória sobre os meus inimigos. Amém? Não inimigo físico, mas inimigo que se levanta e usa pessoas também. A sua sorte, a sua herança é o Senhor. Amém? Assim como ele diz também no livro de Isaías, no capítulo de número 45, quando ele diz que nenhuma arma forjada contra você, ela vai prosperar. E toda arma que se levantar contra você, em juízo tu as condenarás. Esta é a herança
dos filhos. Esta é a herança do meu servo. Amém? Esta é a herança, ou seja, o Senhor estava falando ali, né, que Ele havia criado o ferreiro que assoprava o vento, que fazia as lanças, que fazia as lanças, e Ele disse que nós estávamos totalmente na mão deles, que é o 54. Ele diz que nós recebemos uma porção de uma herança e que poderia então, através dessa justiça que recebemos, nós o condenaríamos toda língua que se levantasse contra nós. Ou seja, Deus é a nossa possessão, Deus é a nossa herança. Se algo vier contra nós, nós temos no Senhor a certeza de que nós teremos vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Davi, ele estava tão perto de Deus, que aquilo que era apenas para uma tribo, o qual nem era dele, a tribo dele, que aquilo que era de pessoas muito íntimas, e talvez seja pelas coisas que ele se passou na vida dele, assim como eu, assim como você, quantas coisas você passou e quantas coisas você passa. E muitas das coisas que nós passamos, ela nos aproxima mais de Deus, porque quando some todas as esperanças, e os nossos olhos se abrem para ver que Deus está ali para operar na nossa vida, então nós ouvimos que verdadeiramente todos parece que o abandonou, o deixou, mas o Senhor esteve e está com você. E isso desperta dentro de você uma confiança maior. Isso desperta dentro de você uma certeza maior de que você pode confiar nesse Senhor, de que você possa estabelecer uma confiança nele, de que você possa estar mais perto dele. E é o que Davi faz. Talvez as lutas que ele passa, ele vê que talvez até mesmo a sua família, como vemos na Bíblia, a sua família era contra ele, todo mundo foi contra ele. Ele corria porque as pessoas o queriam matar, mas o Senhor estava ali para guardá-lo ele, e logo ele percebeu que ele não tinha nenhum bem senão o próprio Senhor. Amém? E aí ele chega e diz para Deus: tu és a minha possessão da minha herança, é o Senhor que eu tenho, é o Senhor que eu tenho, tu és o meu arrima. Tu és o meu arrima, tu és a minha sorte, tu és o meu suporte, tu és aquele que faz a minha vida dar certo. Ela tinha tudo para dar errado, há tantas perseguições, mas o Senhor é o único que tem feito a minha vida dar certo. Amém? Tem tantas coisas na nossa vida que parece que se olhar nós não era nem para estar mais aqui, não é? Mas o Senhor é o nosso arrima, o Senhor é aquele que está aí para fazer você continuar, fazer dar certo, para fazer você ter vitória. É só o Senhor. Olhando pelos olhos humanos, pelas óticas, muitas vezes, há muito tempo talvez nós já não existiríamos. Quantas coisas a gente parou e quantas coisas a gente pensou até que se acabou e não tem mais jeito, mas quando você vê, começa de novo esta vaga florescer novamente, e você vê, é o Senhor que é o que faz dar certo. Amém? E este ano é o ano que o Senhor fará dar certo aquilo que nós estabelecemos em fé. Glória a Deus, aquilo que estabelecemos em fé, este é o ano. Amém, irmãos? Este é o ano que eu e você vamos ter mais comunhão com Deus, de falar como Davi falou, no versículo 2, ele diz: nenhum bem eu possuo. Amém? Nenhum bem eu possuo além de ti. O versículo 2 diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Amém? Amém. E é o que eu quero que este ano nós sejamos tão próximos de Deus, tão próximos, uma comunhão tão intensa, tenhamos experiência com Deus, para que este ano nós possamos amá-lo de tal forma, pelo que vamos desenvolver com Ele, pela intimidade, o que vamos passar com Ele, dizer verdadeiramente: eu não possuo nenhum outro bem maior, senão a Ti. O Senhor é o único bem que eu possuo, somente a Ti somente, Senhor, é o meu bem maior. Amém? Glória a Deus. Seja um ano que seja ativado os nossos corações, seja um ano que seja ativado o nosso espírito a se levantar, um ano que o Senhor venha ativar a cada um de nós, porque disso depende o Senhor, disso depende, que o Senhor ativa o nosso coração, que o Senhor ativa o nosso espírito, ativa
espírito, nosso interior seja ativado nesta noite, neste ano inteiro. Amém? Glória a Deus. Então ele disse: nenhum bem eu possuo, senão a ti, somente ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O que será ele passou? Qual era o nível de intimidade que ele chegou para ele dizer isso? Senhor, isso pertencia a outra tribo, mas agora pertence a mim também. O Senhor é a minha porção, da minha herança. Aleluia. Quando Davi, ele entende que Deus é a herança dele, é a porção, e que não é um pedaço de terra, e que não é aquilo que as pessoas também estão dizendo: você é um rei, você é rei, mas ainda não chegou o tempo, né? Ele não está olhando para aquilo, mas ele está olhando: eu tenho por herança o Senhor. E quando ele faz isso, Deus vai trabalhando, ainda que as pessoas queriam matá-lo para que ele não herdasse aquele trono, para que ele não viesse reinar, mas ele diz: a minha porção é o Senhor, e ele é a certeza que fará isso dar certo. Ele é a certeza que fará isso dar certo. E logo tempo depois, nós sabemos que ele assume esse reinado e se tornou o maior rei de Israel. Amém? O maior rei de Israel. E é daí que vem o Senhor Jesus, é dessa linhagem, o Cristo, filho de Davi. Amém? Deus é que trabalhou naquilo para dar certo, e Deus vai trabalhar neste ano para dar certo aquilo que nós vamos declarando em fé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler mais uns versículos aqui. E quando está estabelecido que Deus é o primeiro, é a primícia, é o bem maior, olha o que diz o versículo 6: cai-me as divisas em lugares amenos. É muito lindo a minha herança. Amém? Glória a Deus. Ele não estava preocupado aonde que caía as suas terras, aquelas divisas. Ele disse: depois que o Senhor é a minha porção, e que o Senhor é o meu arrimo, de que o Senhor é a certeza de que vai dar certo, então o que vai acontecer? Vai cair-se. E caiu as divisas em lugar a menos. Se comparar isso para uma terra, vamos pensar: estamos dividindo uma terra aqui, e ali é um lugar de sequidão, ali é um lugar de pedregulho, ali é um lugar seco. Quando vê, caiu-se a parte do pastor Magno num lugar a menos, num lugar úmido, num lugar onde o gramado é verde, um lugar onde a erva cresce, um lugar onde ele produz, um lugar a menos. Amém? E de outro que se esforçou, caiu em lugar de pedregulho, em lugar seco, e o dele cai no lugar a menos. O que é isso? É que quando o Senhor é a nossa porção, quando Ele é a certeza que vai dar certo, todas as coisas começam a cooperar para nós. Todas as coisas vai vindo, bênçãos vão vindo, bênçãos sem fim, né? Como diz o hino, né? 1, 2, 3, né? Bênçãos vão chegando. Por quê? Porque aquele que é o seu Senhor, aquilo que é a sua porção, Ele é que determina aonde vai cair a sua parte. Qual é a parte que você vai herdar? Amém? E nós sabemos que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então vai cair a nossa parte, vai chegar a nossa parte. Ela vai chegar em lugar a menos. Em lugar a menos, lugar molhado, lugar onde vai se produzir, onde a terra não é seca, não é sedenta, onde não é deserto, mas onde é um lugar que vai frutificar. Aleluia. Bênçãos virão sobre nossas vidas. Aquilo que vamos estabelecendo em fé, o Senhor vai cumprindo em nossas vidas. Aleluia. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Glória a Deus. Imagina essa intimidade, imagina o Senhor, a sua porção maior, você desfrutando disso. Então bendito é o Senhor que aconselha você. O Senhor aconselha você. Quando você vê o que está em Provérbios 16, 9, né, que diz
que o homem faz plano, mas o Senhor é aquele que estabelece e faz dar certo. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu tenho o Senhor, eu neste ano eu me coloquei, o Senhor, Ele é a minha herança, outro bem eu não possuo, é nele que eu vou, é nele que eu me confio, é nele que eu espero. Então o que vai acontecer? Diz, Deus vai te aconselhar. Deus vai te aconselhar para não ter decisão errada. Como diz a irmã Antônia, para ter decisão assertiva. Amém? Deus vai aconselhar. Deus vai trazer aconselho. Deus vai trazer direção. Deus vai trazer direção para a nossa vida neste ano. Vamos caminhar na direção de Deus, na direção que Ele vai nos dando. Nós caminhamos na direção do Espírito Santo, nos conduz em todas as verdades, mas na nossa vida circular também é necessário que o Senhor nos conduza às decisões certas, decisões assertivas. É necessário que o Senhor nos conduza e nós o teremos, nós vamos ser aconselhados pelo Senhor. Qual decisão? Talvez durante o dia eu não consegui ter esse entendimento, mas a Bíblia está dizendo, quando a noite chega, Ele ensina e no meu coração faz vir a certeza, vai vir a resposta, vai vir o conselho. Quando eu acordo, eu tive um sonho, eu tive qualquer coisa que o Senhor colocou dentro de mim como certeza que aquilo é a direção certa. Qual é o caminho que eu devo tomar? Qual é a direção que eu devo tomar? Amém? Todas as coisas necessitam, até mesmo para mudar de casa, de uma casa para outra, há uma necessidade de ter uma direção de Deus. Todas as coisas precisam de uma direção de Deus. E a palavra do salmista está dizendo, depois disso, até quando me apego no sono, quando deito, Ele aconselha. Até durante a noite o meu coração me ensina. Amém? Amém. Até durante a noite o meu coração me ensina. Quando o coração está falando do Espírito, quando Deus traz revelações no Espírito do homem, traz entendimento para ele de algo que ele tem que fazer, de algo que ele tem que tomar uma decisão, o Senhor trará neste ano. Vamos ser um ano que vamos andar na direção do Senhor, vamos ser um ano que nós vamos ter a direção do Senhor para a nossa vida, para tudo que vamos fazer. Vou mudar isso aqui para cá, Deus vai me dar a direção para onde que eu vou mudar, para onde que eu vou colocar. Este ano o Senhor é o nosso bem maior, sempre foi, mas este ano tenhamos mais empenho nesse entendimento de que o Senhor é a minha porção, é a minha herança, outro bem não possuo. Ele é a certeza de que fará dar certo as coisas que eu preciso na minha vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Amém? O Senhor, eu tenho Ele sempre à minha direita, ou seja, sempre próximo, está dentro de nós. Nós vamos desfrutar desta comunhão com Ele, nós vamos desfrutar desta vida de comunhão, de presença do Senhor, estabelecer esse relacionamento íntimo com o Senhor. Ele disse, eu tenho o Senhor à minha direita sempre, e não serei abalado. Não serei abalado, não serei abalado, não serei abalado. Há muitas vezes também que nós passamos por algumas coisas que ela nos abala, e ainda que em curto momento venha uma bala em nosso coração, mas nós vamos lembrar que o Senhor é a nossa porção, que Ele é aquele que vai fazer dar certo, é a certeza de que vai dar certo. Então o abalo, o temor, o medo, a desconfiança, a dúvida, ela vai sair do nosso coração. Vai entrar a certeza da palavra de Deus, estabelecendo para nós este princípio que vai dar certo. Ele é o meu cálice. Amém? Amém. Glória a Deus. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Amém? Amém. Daqui para cá ele está falando sobre Jesus Cristo, sobre o Senhor que iria ser morto. Mas fala conosco também a certeza
que recebeu o Senhor como sua porção, o seu corpo, ele será guardado, ele será protegido, ainda que de alguma forma ele vai se decompor quando nós morremos, mas ele vai tornar a trazer novamente, amém? Só os íntimos terão o seu corpo restaurado, só os íntimos terão o seu corpo restaurado e glorificado, só os íntimos do Senhor, só os íntimos do Senhor, só aquele que recebeu o Senhor como a sua porção. E nós o temos recebido. Então nós temos certeza de que ainda que o nosso corpo ele venha a repousar-se sobre a terra, mas um dia ele ressuscitará. Amém? Um dia ele ressuscitará. Quero pular esses versículos e ir aqui para o versículo 11. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpétuas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu me farás ver o caminho da vida. Deus fará nós ver o caminho da vida, o lado bom, a alegria da salvação, a alegria de estar na presença do Senhor, sentir prazer na presença do Senhor, sentir prazer de ver o seu caminho sendo confirmado pelo Senhor, como diz também no livro de Provérbios, né? O Senhor firma o caminho do homem bom, e você verá que o Senhor vai mostrar o caminho para mim e para você, e vai firmar os nossos passos. Só um ano que vamos andar, como disse a Mariela, os 365 dias, com os nossos pés firmados, nossos passos confirmados pelo Senhor. Amém? Ele vai ensinar a nós como vamos andar, qual o caminho percorrer, quais as decisões tomar neste ano. E ele diz, e alegria, plenitude é completo, é como um copo que encheu d'água e se derramou, pleno, cheio, plenitude de alegria e delícias perpétuas, maravilha, coisas deliciosas, gostosa de viver, descobrir no Senhor. Esse será esse ano que nós vamos descobrir muitas coisas deliciosas no Senhor, amém? Muita revelação, muita presença do Senhor, intimidade com o Senhor, o seu Espírito falando conosco, caminhando com o Senhor e descobrindo a novidade que é estar caminhando com o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Louvado seja Deus.